Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma semana de conteúdo rico para melhorar os seus resultados com resinas compostas nos seus pacientes? Vem comigo então. Quando eu falo restauração, eu falo tanto de facetas estratificadas em resina composta quanto restaurações classe 1, 2, 3, 4 ou 5. E que essas restaurações não tiveram a longevidade na boca do paciente que você esperava e apresentaram falhas como queda da sua restauração ou infiltração marginal. Isso te frustra e provavelmente também faz o seu paciente ficar chateado com os resultados que você ofereceu para ele. Pensando nisso, hoje eu trouxe um conhecimento muito rico sobre condicionamento do nosso substrato. O mercado disponibiliza uma infinita variedade de sistemas adesivos, tanto de ácidos quanto dos sistemas adesivos propriamente ditos, os primers, os bonds ou sistemas universais. Você entende qual que é a diferença de cada produto, qual é a técnica correta e o que isso resulta em qualidade para o seu tratamento? É muita informação, não é? Hoje eu vou trazer algumas informações para resumir, compactar esse conteúdo e que se você praticar na sua vida clínica, na sua rotina do seu consultório, você vai elevar os seus resultados. Olha aqui, todo substrato deve ser condicionado. Quando a gente fala condicionamento, a gente parte do ácido e finaliza na polimerização do nosso sistema adesivo. Entende que para você entender qual vai ser o manejo do ácido no seu dente, você primeiro precisa escolher o seu adesivo. O que faz eu escolher um adesivo? Eu fiz um arsenal de adesivos que me possibilita trabalhar com segurança em vários substratos. Por exemplo, quando eu tenho dúvida se eu estou trabalhando na dentina ou no esmalte, eu parto para os sistemas adesivos de sexta geração. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando eu tenho segurança, o que é dentina e o que é esmalte, eu sempre opto pelos sistemas de quarta geração. Vou explicar também o porquê essa escolha além do substrato que eu estou trabalhando, certo? Aprofundando um pouco mais sobre isso. Vamos pegar, por exemplo, os adesivos de quarta geração. Os adesivos de quarta geração é quando a gente trabalha com 3 passos no condicionamento do nosso substrato. O primeiro passo é o condicionamento com os ácidos fosfóricos, 15 segundos para dentina e 30 segundos para esmalte. Quando eu mudo o meu tempo de condicionamento em substratos escleróticos ou hipermineralizados, eu preciso dobrar o tempo do contato do ácido com o meu substrato, certo? Então, para um adesivo de quarta geração no meu consultório, eu opto pelo OptiBond da Care. Ele é um sistema adesivo bastante seguro, ele é o padrão ouro na odontologia e os resultados de adesão dele são muito próximos dos resultados naturais de um dente da junção dentina-esmalte. O segundo passo, então, é a aplicação do primer com o nosso pincel. Essa aplicação deve ser de maneira ativa, fazendo um esfregaço sobre a área, para que toda a solução que tem aqui tenha contato com toda a superfície que será condicionada, e esse esfregaço ativo já começa a causar evaporação do nosso líquido, que vai melhorar o condicionamento e a adesividade da nossa restauração. Feita, então, de maneira ativa a aplicação do primer, a gente joga leves jatos de ar para finalizar a evaporação desse líquido e depois a gente vem com a nossa terceira etapa do nosso condicionamento, que é a aplicação do bond, da OptiBond também. O bond deve ser aplicado com pincel de maneira ativa por toda a área, não precisa ficar esfregando, então não precisa ser uma aplicação com força, é só o espalhamento desse bond, depois de espalhado por toda a área, o jato de ar leve para fazer ainda um espalhamento um pouco mais refinado e a polimerização. Já ouvi alguns profissionais falando que o segredo das restaurações deles é a não polimerização do sistema adesivo. Seguindo o livro Odontologia Restauradora Biomimética do Pascal Magne, ele fala sobre a importância da polimerização do nosso sistema adesivo. Qual que é o intuito dessa polimerização? Causar o selamento dos nossos túbulos dentinários, que aumentará a vida útil do nosso dente e diminuirá a contaminação bacteriana daquela área. É um dos sentidos que faz a nossa restauração ter uma longevidade maior. Pensem sobre isso. Outro sistema adesivo que eu uso é o sistema adesivo da Curaray, o Clearfill SE Bond, certo? Isso aqui é um adesivo de sexta geração. Ele trabalha com 2 passos. Então, algumas pessoas preconizam que para fazer o uso desse sistema adesivo, você não precisa fazer nenhum uso do seu sistema ácido, você já pode entrar com o seu sistema adesivo. Alguns outros profissionais ainda preconizam o condicionamento ácido
apenas do esmalte. É o que eu adoto no meu consultório. Então eu faço o condicionamento ácido do meu esmalte por 30 segundos, lavo bem, irrigo bem, jato de água e ar junto por um tempo prolongado para retirar todo o mineral que foi removido, aquela camada de smear layer. E depois eu faço a aplicação do primer do mesmo modo que adesivos da quarta geração. Então, primer com pincel de maneira ativa e fazendo um esfregaço com esse pincel sobre o meu substrato para ter evaporação do solvente. Depois de leve jato de ar para finalizar essa evaporação, aplicação do bond com pincel de maneira ativa, espalhando bem, leve jato de ar para fazer aquele espalhamento refinado e fotopolimerização da camada de bond. Esse aqui então são adesivos de sexta geração. Enquanto o adesivo de quarta geração tem uma resistência à microtração em torno de 50 megapascal, isso é um valor muito próximo da resistência da nossa junção dentina-esmalte, o nosso sistema adesivo de sexta geração tem uma resistência de 45 megapascal. Então quer dizer, o resultado é muito próximo de um do outro. A gente tem dois sistemas adesivos de excelente qualidade, certo? Um sistema adesivo que já caiu em desuso no meu consultório, mas eu usei por muito tempo, é o sistema adesivo universal. São adesivos de oitava geração. Esses adesivos, eles preconizam que não é necessário fazer o condicionamento ácido do nosso substrato. Ou você pode fazer, assim como os adesivos de sexta geração, um condicionamento seletivo. Você condiciona apenas o esmalte. Tiago, e se eu condicionar a dentina? Você diminui a resistência desse adesivo. Por quê? Ele tem uma substância dentro dele, o 10-MDP, que ele tem afinidade com o cálcio. Então, quando a gente faz um ataque ácido na dentina, que a gente remove o cálcio que tem nele, a gente diminui de maneira significativa a resistência, a efetividade de um sistema adesivo de oitava geração, que são os sistemas adesivos universais. Como eu disse para vocês, é um sistema que eu já não uso mais no meu consultório. Eu tenho optado aqui pelos adesivos de quarta ou sexta geração, que os resultados são muito próximos dos resultados de um dente natural. Uma dica importante é a gente ter alguns cuidados específicos em determinadas áreas do dente. Para regiões cervicais ou para fissuras nos nossos dentes, alguns autores já preconizam que essa área seja tratada com pontas diamantadas, porque é uma área com alto nível de mineralização e isso vai diminuir a efetividade do seu sistema adesivo. Existe ainda alguns relatos de pesquisas científicas de 2017 e 2019 que eles preconizam que toda dentina que você for fazer o condicionamento para que haja a adesão correta da sua resina, você precisa promover uma leve rugosidade nessa dentina para simular as características reais da junção dentina-esmalte. Então, eles, com uma ponta diamantada, eles fazem uma rugosidade nessa superfície dentinária para aumentar a efetividade do nosso sistema adesivo. Ficou claro para vocês, então? Sistemas adesivos, condicionamento de substrato, a gente trabalha com esmalte dependendo de qual geração que nós vamos usar no nosso sistema adesivos. Sistemas adesivos de quarta geração, que quando bem executado vai ter uma resistência à microtração muito próxima do dente, que é em torno de 50 megapascal. Você trabalha condicionamento de esmalte a 30 segundos, dentina 15 segundos, lavagem de toda a superfície para correta remoção da smear layer. Pós-condicionamento ácido, aplicação ativa do nosso primer por toda a superfície por 15 segundos, evaporação leve para finalização da evaporação dos solventes, aplicação do nosso bond, do sistema adesivo de quarta geração e fotopolimerização, passo importante. Esse é o nosso sistema de quarta geração. Sistema de sexta geração, que é o Clearfield da Curaray. Condicionamento de esmalte opcional de dentina. Não há necessidade, não deve ser feito condicionamento da dentina com ácido. Na sequência, aplicação do primer de maneira ativa com o nosso pincel para que haja evaporação do solvente. Finaliza com jatos de ar leve para finalizar essa evaporação. Aplicação do bond por toda a superfície, jato de ar à distância para causar um espalhamento final e polimerização. E para os dentistas que querem encurtar o processo, um sistema autocondicionante, que é de oitava geração, são sistemas universais. Você não pode fazer o condicionamento de dentina, por causa da afinidade que essa substância tem com cálcio.
Ficou claro para vocês? Isso vai aumentar de maneira significativa os seus resultados. As pesquisas mostram que um sistema de quarta geração bem executado a longo prazo, as pesquisas falam de 13, 15 anos, uma restauração classe 5 sem retenção mecânica, ela apresenta resultados positivos e satisfatórios acima de 13 a 15 anos pós feito o tratamento. Você já imaginou uma resina sua ter uma durabilidade acima de 10, 15 anos na boca do seu paciente? O quanto isso é satisfatório para você e para o seu paciente? O quanto isso agrega de valor que você entrega para o seu paciente quando você fala: o tratamento que eu faço vai ter uma duração de tantos anos e durante esse tempo você não vai precisar se preocupar em fazer uma nova restauração, uma nova faceta. Isso faz diferença na credibilidade que o nosso trabalho gera para o nosso paciente. Ficou claro? Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem nas minhas redes sociais. Procurem lá no Instagram, @Dr. Thiago Varizzi. Eu pessoalmente vou responder todas as suas dúvidas. Deixem as suas dúvidas aqui no meu canal do YouTube. Espero vocês para a semana que vem para mais conteúdo que enriqueça de maneira significativa a sua vida profissional. Fiquem todos com Deus e até a próxima.